A paz do Senhor a todos. Dia 3 de janeiro de 2021, grato ao Senhor por todos os seus benefícios que Ele tem nos concedido até o presente momento. E na fé e na confiança somente nele, estaremos esperando as bênçãos, a continuidade dos benefícios do Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade no desafio de um pequeno comentário sobre a escola bíblica dominical que acontece todos os domingos nas igrejas evangélicas, não só da missão, mas as demais igrejas que ministram com professores habilitados a escola bíblica dominical, que é um estudo da palavra do Senhor por meio das revistas, resumindo, ensinando, explicando, esclarecendo, crescendo na graça e no conhecimento. Esse é o nosso desafio. E nós estamos aqui novamente para fazer um pequeno comentário sobre o tema de hoje, o primeiro tema, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Que Deus seja louvado no seu coração. E nós vamos começar já com o primeiro tópico, que diz o seguinte: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Nós vamos conhecer o significado, os atributos, o que é realmente o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque existe vários espíritos, mas a Bíblia Sagrada nos dá o poder, nos dá graça, nos dá entendimento e discernimento, que o poder está no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho amado, e no Espírito Santo, o Consolador. Então nós já entendemos que são três pessoas que têm a mesma sintonia, têm o mesmo poder, têm as mesmas características, e nós vamos começar a estudar sobre então o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E no primeiro tópico, então, nós vamos ver que as manifestações do Espírito Santo são de várias formas, né? O Espírito Santo ele se manifesta na pessoa através dos seus dons, através do seu comportamento, através de várias formas. E estudando gramaticalmente, semanticamente, no texto nós vemos que o Espírito Santo, o Pai, que é nosso Deus, e Jesus Cristo são uma pessoa só, nomes diferentes, sentidos iguais, mesma união, mesma harmonia, o mesmo poder, a mesma onipotência, as mesmas características um do outro. Funciona-se em um só Deus, em um só Espírito, em um só Salvador, em um só Consolador, em um só que abençoa, que regenera e que convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Vamos estudar que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem característica pessoal, porque o Espírito Santo ele fala, ele tem ciúmes de nós, ele conduz alguém, a pessoa a se convencer do pecado. E o nosso caminho é guiado pelo Espírito Santo e ele intercede por nós ao Pai, a Deus. Ele é uma pessoa, porque essas características é de uma pessoa. Então, nós já verificamos que o Espírito Santo de Deus, ele age como uma pessoa e ele é uma pessoa na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Deus Santíssimo. E nós estudamos hoje que uma das características é o batismo com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo significa ser revestido, ter mais autoridade. A pessoa que é batizada, ela recebe mais autoridade para repreender o inimigo, para curar enfermos, para orar pelas pessoas que estão cheias de espíritos malignos, espírito de outros deuses. Então, são pessoas que têm
mais autoridade. Porém, esse batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus e essa promessa se cumprirá. Independente de você ser batizado com o Espírito Santo de Deus, que é falar a língua dos anjos, receber mais autoridades, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós se arrependemos dos nossos maus caminhos, quando nós nos batizamos nas águas, nós passamos a ser uma nova criatura e então o Espírito Santo ele passa a fazer morada em nós. E por isso a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos sim o Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então nós entendemos que é desta forma que a palavra do Senhor está nos ensinando e nos esclarecendo. Então não vamos ficar preocupados se você ou eu não somos ainda batizados. Nós precisamos continuar confiando porque é uma promessa do Senhor e as promessas do Senhor não falhará. Então nós vamos receber também porque é promessa de Deus. No primeiro tópico nós vamos começar então a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E nós vemos que é absolutamente o Espírito Santo revelado na palavra. Então nós precisamos estudar, examinar a palavra do Senhor e entender que o batismo do Espírito Santo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você é batizado nas águas, você já recebe o Espírito Santo de Deus para te guiar. Porque senão, quem é que vai interceder por você? Se você não tiver Espírito Santo de Deus, quem tem Deus, quem se converte, quem é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo de Deus para interceder por você, para levar até Deus os seus pedidos, seus desejos, tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor. O Espírito Santo intercede por você, por aquela bênção que nós precisamos e necessitamos. Portanto, todos que crêem no Senhor Jesus, que é batizado, mais uma vez eu dou uma ênfase, nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dirige em todos os caminhos que o Senhor deixou para que nós seguíssemos, caminhos bons, caminhos do sucesso, caminho da prosperidade, caminho da fé, caminho do amor, o caminho dos dons espirituais que Ele coloca em nossas mãos. No segundo ponto do primeiro tópico, está dando ênfase em que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é personalidade, ele é uma personalidade nas nossas vidas. Portanto, tudo que nós falarmos, nós estamos falando para o Espírito Santo, que é uma pessoa, que ele escuta, que ele entende, que ele nos vê e que ele intercede por nós. Então o Espírito Santo é uma pessoa, por isso a Bíblia personaliza o Espírito Santo do Senhor. E no terceiro ponto do primeiro tópico, nós vemos que os atributos divinos de Deus. Qual é os atributos divinos do Espírito Santo de Deus na nossa vida? É a eternidade. Um deles é que nós vamos para o céu morar com o Pai. Por meio do Espírito Santo, nós vamos ser arrebatados. Por meio do Espírito Santo, o Senhor, quando arrebatar a igreja, nós subiremos às nuvens ao encontro de Jesus Cristo. Esse é um dos atributos do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. A salvação, a nossa santidade. A Bíblia diz que nós temos que nos santificar todos os dias, não é só uma vez no mês, uma vez no ano, não. Todos os dias nós temos que santificar para que o Espírito Santo nos possa continuar ligado em nós, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, porque ele pode se afastar. O Espírito Santo, quando nós desagradamos ao Senhor, ele se afasta de nós. Então nós temos que ter cuidado para que o Espírito Santo continue sendo o nosso guia e nós possamos estar ligados com o Pai, como o Espírito Santo tem a sua intimidade com Deus. A verdade, a sabedoria, então são vários atributos que o Espírito Santo deu, porque quando você pede sabedoria de Deus, o Espírito Santo intercede por você e o Senhor te dá sabedoria. Quando você pede inteligência para Deus, o Espírito Santo vai lá, intercede por você e Deus te dá inteligência, porque eles estão ligados um no outro. E nós vamos para o segundo tópico que diz o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, os dois, nós vamos falar sobre os dois, que os dois, assim como Deus, eles são unidos um ao outro. Nós vemos que está falando sobre o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos falando de 3 pessoas. No geral, no entendimento geral, se comenta em trindades, mas a palavra do Senhor não há registro da palavra trindade, sim há registro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o entendimento gramaticalmente, quando nós falamos de 3 pessoas, então é comum nós falarmos em trindades, porque está se referindo a 3 pessoas. Então, esse é o entendimento e o esclarecimento. E no primeiro ponto do segundo tópico, está comentando sobre a pericorese. Pericorese. Isso significa que não há hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há hierarquia. Os 3 têm o mesmo poder, os 3 são merecedores de toda honra e toda glória, os 3 são merecedores de respeito, de referência. Os 3, eles trabalham no ser humano, os 3 juntos, numa só harmonia. Então, o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo, eles são merecedores da glória sem um ser menos ou mais um do que o outro. Não há hierarquia. Nós entendemos que eles são uma só pessoa. Por mais que nós estudamos eles separadamente, mas eles têm as mesmas características e toda honra e toda glória é para os 3. Quando eu glorifico a Deus, eu glorifico Jesus. Quando eu glorifico Jesus, eu glorifico também o Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Então, esse é o entendimento desta palavra. E nós vamos para o segundo ponto, que diz, ele me glorificará. Nós vemos aqui pois o Pai glorifica também o Filho, é o que nós acabamos de comentar, que nós temos a glorificação. Muitos entendimentos diz que quando você glorifica a Deus, você não glorifica o Espírito Santo. Aqui o que quer nos ensinar é que não, quando nós glorificamos nós estamos glorificando todos os 3, todas as 3 personalidades, o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus que é Espírito. O nosso Deus, ele é soberano. Então, se você glorifica a Deus, você está glorificando o Filho e você está glorificando o Espírito Santo, o Consolador. No terceiro tópico, ou seja, no terceiro ponto, diz o efeito prático da pericorese. Então, que é a glória de Deus. Quando você glorifica, você está glorificando todos juntos. Eles são glorificados juntamente, instantaneamente. Não há diferenciação na glorificação um do outro. Amém? E no quarto ponto, diz consubstancial com o Filho, ou seja, eles são da mesma substância, da mesma divindade, do mesmo poderio, da mesma glória, da mesma onipotência, da mesma onisciência e da mesma onipresença. Os 3 estão sempre presentes para abençoar e para resgatar o seu povo. O trabalho do Espírito Santo continua sendo convencer o homem do pecado, e que nós possamos, quando Jesus morreu na cruz, ele foi para o céu, ele disse que ele iria, mas ele deixava um Consolador. Então, Jesus é uma pessoa e esse Consolador é esse que habita em nós, é esse que se manifesta em nós, é esse Espírito de Jesus Cristo que fica conosco. Então, o Pai estava lá, Jesus foi, mas o Espírito Santo ficou para que nós pudéssemos, não que Jesus ficasse sem Espírito. O que nós queremos fazer entender é que esse outro Consolador que Jesus está, que a palavra do Senhor está se referindo, significa que ele funciona, ele se manifesta no mesmo patamar da presença de Jesus Cristo, da presença de Deus. Ele continua se manifestando na vida de todos de igual forma, de igual maneira. Não há dúvida, porque a palavra do Senhor é bem clara e ela se refere que todos eles agem com a mesma função, com a mesma potência, com a mesma qualidade na vida do ser humano. E nós vemos que há uma comunhão perfeita, então, entre o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, e eles são glorificados instantaneamente, juntamente, não há como separar essas 3 entidades divinas. E vamos para o terceiro e último tópico, que diz: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Sim, é o que nós já comentamos. No primeiro ponto diz: no mundo. O Espírito Santo, ele age
quando o homem ele dá lugar, quando ele se arrepende, quando ele se volta para Deus, então o Espírito Santo começa a habitar e ele passa a fazer morada no coração, no corpo da pessoa. Basta nós acreditar, confiarmos, porque sem o Espírito Santo nós não podemos ter nenhuma intimidade, nenhum relacionamento com Deus, porque é por meio do Espírito Santo é que nós podemos nos chegar a Deus, né? E no segundo ponto, diz no plano divino da salvação. Sim, o plano divino de Deus é a salvação da humanidade, né? A redenção humana por meio da nação escolhida que foi Israel. Deus fez um pacto com Abraão em salvar toda a descendência de Israel e os seus remanescentes, que são aqueles que foram adotados como filhos, que são esses que a igreja do Senhor de outros países, nós, por exemplo, que nos rendemos aos pés do Senhor, nos convertemos ao Senhor, nós passamos a acreditar e receber o Espírito Santo na nossa vida. Então, essa é o que Deus quer nos falar, que a ação do Espírito Santo é a nossa salvação, porque por meio do Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, das coisas erradas, e nós vamos nos santificar a cada manhã, a cada dia, vamos sentir o desejo de aprender, de examinar, de estar aos pés do Senhor. E por meio do Espírito Santo nós subiremos, então nós vamos ser salvos. Então, quem não tem o Espírito Santo são aqueles que não creem em Deus, que não creem na salvação, que não creem na palavra, que rejeitam, que apostatam. Os que apostatam, eles separam, eles entristecem o Espírito Santo sai deles, então eles apostatam da fé. E isso Deus requererá em outros contextos da palavra do Senhor. Nós precisamos, aqueles que estão firmes, aqueles que creem, aqueles que aceitaram, precisamos continuar firme, porque nós vamos ser arrebatados no grande dia do Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus. E no terceiro ponto, na vida humana, nós vamos ver as manifestações do Espírito Santo. Você pode ler nas referências de 1 Coríntios 12, de 4 a 11, que o Espírito Santo ele continua na vida dos crentes, daqueles que crê, daqueles que o aceitam, porque quem entristecer, ele vai separar, porque ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, e quando você se entristece com alguém, a tendência sua é se afastar. Muitas vezes não é porque você ficou tão magoado com aquela pessoa, chateado, ou ciumento com aquela pessoa, mas porque você não quer que aquilo se produza mais sementes amargas lá na frente. Então você prefere se afastar um pouquinho. E quando o Espírito Santo se afasta de você, você fica à sua própria sorte. Então nós nunca devemos nos separar do Espírito Santo de Deus, nunca devemos nos entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que não é porque você não é batizado com o Espírito Santo, isso não significa que você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus, sim. Todos aqueles que se rendem aos pés do Senhor, nós temos o contato, nós temos a intimidade com Deus por meio do Espírito Santo. Uma das coisas que nós vamos deixar bem certo é que a maioria daqueles que recebem a autoridade ou o revestimento do Espírito Santo, muitas vezes são pessoas que têm uma missão, que têm um chamado de orar pelos enfermos, eles serem curados, de expulsar demônios, de entrar nos hospitais, entrar em lugares terrivelmente. Então eles têm uma chamada específica, e para isso Deus reveste eles do Espírito Santo para que eles vá. Não significa que eu tenho o mesmo dom daquela pessoa que foi chamada. Eu posso ter outros dons que o Senhor e o Espírito Santo pode trabalhar na minha vida da mesma forma, com o mesmo efeito, com o mesmo valor diante de Deus. E não é por isso que eu não subirei no arrebatamento. Mas cada um o Senhor usa da sua maneira, cada um ele foi chamado para uma missão. Uns são chamados para expulsar demônios, outros são chamados para orar e ser curado, outros são chamados para ministrar a palavra, outros são chamados para louvar, outros foram chamados apenas para adorar, não é cantor, mas apenas para adorar, e assim sucessivamente. O Senhor entregou uma missão para cada ser humano aqui na face dessa terra, e nós só podemos produzir algo se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Então, na síntese do tópico 3, o Espírito Santo atua
atua substancialmente na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado. Se eu estou em desacordo com a palavra de Deus, então o Espírito Santo vai falar no meu coração, ele vai falar na minha mente, ele vai me dar um toque, olha, você está errada, você está fazendo algo que não está agradando, não está me agradando, não está agradando a Deus, não está agradando o Filho que morreu na cruz do Calvário por você. O Espírito Santo vai te guiar e vai te falar. Basta você ter sensibilidade, ser sensível à voz do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e ele vai falar, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então é isso que nós aprendemos hoje. Então que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa habitar em nós e que ele não venha entristecer e se afastar, porque o ser humano que não crê no Senhor Jesus, que não tem o Espírito Santo na sua vida, ele é um dos mais miseráveis de toda a face da terra. Não importa sua posição social, importa o Espírito Santo na vida do ser humano, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós somos feitura das mãos do Senhor e Ele é Criador. Ele criou todos nós e a Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. E o Espírito Santo, ele vai por nós com um espírito de sentimento inexprimível muitas vezes, mas ele vai e ele vai até o Pai e lá ele intercede por nós. E aí por meio do Espírito Santo nós recebemos as nossas bênçãos. Por meio do Espírito Santo nós recebemos a nossa salvação. Pelo meio do Espírito Santo ele vai nos conduzir até o Pai, porque ele não vai pisar na terra no arrebatamento. Simplesmente ele vai arrebatar a igreja por meio do Espírito Santo nas nuvens. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar na próxima lição domingo que vem. Amém?